Análise de F. Gray. Um filme que mexe assim, né? Mexe com a gente, uma paixão reprimida. Que paixão é essa, né? Será que é a paixão de um pelo outro? Eu queria trazer aqui pra gente um olhar de que é a paixão propriamente reprimida, a paixão pela vida, a sexualidade reprimida e o estrago que isso pode fazer. Então a gente vai ter ali os dois personagens, ela, a F, essa menina que foi cortejada desde os 12 anos e que se casa na melhor boa intenção, foi preparada uma vida inteira para ser essa esposa amorosa, para viver esse relacionamento, que ela foi cortejada para isso, porque esse homem fez esse cortejo todo, e aí quando ela tá ali, ela se entrega, ele mostra a realidade interna dele, como ele tá ferido e como o ferido fere, né? Então, quem é ele? Um crítico de arte, um crítico da expressão da alma. Freud explica, né, a escolha, inclusive. Um homem que foi profundamente reprimido pelo desejo da sua mãe, ou seja, ela, a mãe, tem nele o seu objeto de desejo. E isso não tem como ser mais assustador. Então ele faz o quê? Ele se recolhe e não pode, obviamente, deixar com que a sexualidade, no sentido da expressão de vida dele, do desejo dele, né, venha para fora, porque quem que tá diante dele? A mãe. O pai não tem força para interpor essa relação de desejo da mãe pelo filho, e o filho é colocado ali num altar, né? Com a obrigação de ser perfeito, tanto que ele é um crítico de arte que valoriza a imperfeição, justamente por ser cobrado por essa perfeição. A grande questão é que ela representa essa alma, né? Ele tem esse olhar muito que mistura a arte com a religião e com a espiritualidade, que na verdade não é nada disso, porque ele tá castrado na masmorra, mas ele fala sobre a espiritualidade, a religião como ferramenta de castração. É isso que a gente vê ali. E aí ele idealiza ela, né, como essa alma que não pode ser tocada, esse pensamento bem grego, né, que é a cisão, o espiritual e o físico. Então o espiritual é belo, o físico é feio, a sexualidade é feia, é impura, né? Ele cresce com esse pensamento. Então essa porção feminina dentro dele, que está profundamente ferida, é que ataca ela. Então ela se sente assim, desamparada, abandonada, rejeitada, e ela é uma donzela. Então essa é a grande questão que eu quero trazer aqui para vocês, né? A gente estuda muito isso, eu falo continuamente da heroína e de como a heroína se posiciona no mundo e quais são as questões da heroína, e eu trouxe esse filme para falar da donzela. Ela é uma donzela. E qual que é o grande desafio dela e que ela faz lindamente? Ela encontra a voz dela, ela suporta o processo de angústia, de dor, de frustração da fantasia necessário para acumular força na alma dela para fazer um movimento. E é tão lindo porque não é um movimento desrespeitoso, não é um movimento reativo, é um movimento onde ela o tempo todo protege os valores dela. Ela é uma mulher de valores. Ela poderia, por exemplo, se envolver com o jovem pintor, os dois estão apaixonados, mas são profundamente íntegros e não se envolvem. Ela vai lá e fala para ele, ó, eu tô indo embora, mas não quer que ele vá atrás dela para que não comece uma falácia ali no meio da história. Então ela consegue preservar a integridade dela, consegue encontrar um caminho, né, para se libertar daquele destino terrível de maneira íntegra, trazendo a voz dela, assumindo o desejo, porque o que seria o esperado? Dentro de um ambiente onde o desejo é mal visto, você está querendo existir, quem que você pensa que é? Você está querendo prazer, quem que você pensa que é? Você está querendo ser amada, quem que você pensa que é? Uma hora ele fala assim, a mulher tem que entender que ela não tem que ficar querendo atenção toda hora, porque tudo aquilo que ele teve que dizer para a alma dele, ele dizia para ela. Então ele é profundamente cruel com ela, e eu já atendendo em consultório, já ouvi tantos relatos dessas mulheres que vivem dentro desse cárcere, né, que é
essa relação onde um homem é cruel. E claro que existem os exemplos da crueldade propriamente dita, física, violência, etc. Mas existe também essa crueldade que muitas vezes é mais difícil para a mulher admitir que está vivendo, que é essa crueldade do silêncio, da crítica, da rejeição velada, em que a mulher aparentemente não tem do que reclamar, mas ela tá morrendo por dentro, a força dela tá caindo, os cabelos dela estão caindo, né? E ela vive essa gestação de uma identidade de maneira silenciosa, profunda, suporta a angústia, que é o que eu falo tanto aqui, até encontrar uma voz. Claro que tem a anciã no filme, que é linda, né? Que é interpretada pela Emma Thompson, que no filme, se eu não me engano, se chama a senhora Eastlake ou qualquer coisa do gênero, que é a mulher sábia que inicialmente vai lá, aconselha, que identifica essa jovem mulher que precisa, né, de uma anciã para conduzi-la. Ela aconselha, encontra meios e ela vai lá e anula o casamento, assumindo: eu sou uma mulher, eu não fui assumida, o meu desejo não foi autorizado, eu não quero ficar aqui. E sai daquela relação. Não sei se você sabe, mas esse filme é baseado numa história verídica e depois conta a história que ela se casou com esse jovem pintor, com que eles se apaixonaram e tiveram 8 filhos. Então, uma história linda de como uma donzela, de como uma mulher que tem a sua identidade reprimida pode vivenciar o processo da dor, da rejeição, de vivenciar todo esse processo de cativeiro, encontrar a sua força e se manifestar. Na Tecelã a gente tem uma aula chamada O Cativeiro da Donzela, e para as alunas, então, esse filme, esse entendimento vai ser excelente para costurar com essa aula, desse entendimento de como é que faz, como é que a alma de uma mulher acumula força para sair do cativeiro da donzela.